Dando, portanto, então, início ao nosso conteúdo programático, teremos agora a palestra intitulada Os Direitos da Mulher e do Adolescente. E para fazer esta apresentação, é com muita satisfação que convidamos a juíza do trabalho do TRT da 15ª Região, diretora de cursos de duração continuada da SMAT 15 e responsável pelo Juizado Especial da Infância e da Adolescência, o JEA, na circunscrição de Campinas, excelentíssima doutora Camila Ceroni Scarabelli. Boa tarde a todos. Para mim é um grande prazer estar aqui nesse teatro falando para vocês, que eu sei que em sua maioria é composto por professores da rede pública de ensino. Eu sou de uma família de professores também, e também, como o Roberto mencionou, também sou professora, não na rede pública, né, mas em cursos voltados para magistratura e pós-graduação. Obrigada. Como eu disse, é um grande prazer e uma grande honra estar aqui e ter recebido o convite para fazer a palestra para vocês do primeiro painel. Creio que aqui temos professores de todas as áreas e creio também que temos professores da área de sociologia, de história. Estou certa nessa minha conclusão? Como o tema da minha palestra de hoje envolve dois temas muito fortes, tanto o direito da mulher quanto o direito do adolescente, estamos vivendo atualmente num momento histórico no país de questionamento e discussão sobre a alteração de direitos trabalhistas. Eu não podia deixar de iniciar minha palestra com um resgate histórico, mas, embora breve, um resgate histórico do porquê hoje temos direitos trabalhistas específicos e diferenciados, tanto para a mulher quanto para as crianças e adolescentes. E os professores dessa área sabem muito bem, assim como das demais, que tanto no mundo de uma maneira geral, como no Brasil, houve um certo período em que tanto as mulheres quanto os adolescentes sofriam uma séria situação de exploração, não só por uma jornada excessiva, mas considerando que essas duas pessoas, tanto as mulheres quanto as crianças e adolescentes, eles têm um certo grau diferenciado de desenvolvimento do organismo, termos fisiológicos, biológicos, que o diferenciam do ser humano do sexo masculino a cumprir uma mesma jornada de trabalho. Isso os causava um esforço, um desgaste muito maior, com chance de adoecimento antes quando se fazia uma comparação entre os profissionais. Só que, num resgate histórico, desde a época da Revolução Industrial, e, como eu disse, vou falar muito brevemente sobre isso, nós tínhamos situações, como as retratadas nas fotos, em que o trabalho tanto de mulheres quanto de crianças era feito de forma totalmente degradada, sem respeito às suas condições pessoais para o não adoecimento. Então, vocês veem que equipamentos não eram adequados, por exemplo, para as crianças. Então, vocês veem num dos slides, criança tendo que subir em cima do equipamento para poder operá-lo, assim como no slide anterior, as mulheres trabalhando em pé por longas jornadas sem que lhe fossem fornecidos assentos e comodidades para o desenvolvimento do seu trabalho. E aí, com base nisso, que eu venho a dizer para vocês e debater com vocês as questões dos atuais direitos da mulher e do adolescente. Quero só fazer uma ressalva para que o evento de hoje não se torne repetitivo para vocês, como teremos na sequência da minha palestra, uma sobre a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Eu não vou tratar muito na minha palestra sobre a reforma trabalhista. Eu acho que é muito importante que, lembrando dessa necessidade histórica de garantias de direito para a mulher e para o adolescente, a gente entenda exatamente como funciona hoje. Porque, em que pese, na semana que antecedeu essa, em uma das etapas da aprovação da reforma trabalhista, ela tenha sido ultrapassada, ela ainda não está aprovada e ainda não está em vigor. Há necessidade ainda de tramitação no Senado Federal para que essa reforma trabalhista seja aprovada. Então, eu sinto uma responsabilidade muito grande para dizer para os senhores
como é hoje, partindo dos pressupostos que houve violações de direitos severamente no período anterior. Em relação à mulher, especificamente, nós passamos por uma situação de negativa total de direitos para a mulher, de uma forma que, se numa mesma empresa trabalhassem homens e mulheres, a mulher recebia salário inferior ao do homem. Se numa mesma empresa trabalhassem homens e mulheres, normalmente a jornada cumprida para a mulher era tão elastecida quanto a do homem ou até maior. O empregador não permitia, muito antigamente, inclusive no Brasil, que a mulher trabalhadora grávida se afastasse do trabalho. Ela tinha que trabalhar até o neném nascer, saiu do hospital, tinha que voltar para o trabalho, senão ela perdia o seu emprego. Então, vindo numa situação dessa, que eu coloquei para vocês, de exploração total da mulher, sem respeito a direitos mínimos, dadas o que ela tem de peculiaridade e situação diferenciada em relação ao homem, houve a necessidade de aprovação das primeiras normas de proteção. Essas primeiras normas de proteção, quando foram aprovadas e entraram em vigor, elas causaram no mercado de trabalho uma situação de discriminação da mulher, um efeito contrário. O empregador, o contratante, a empresa, tendo a opção de contratar uma mulher e um homem, sabendo que existiam leis específicas assegurando alguns direitos diferenciados para a mulher, falou assim, mas por que eu vou contratar a mulher? Vou contratar homem porque o meu gasto enquanto empresário vai ser menor. Para dificultar ou eliminar essa discriminação que a mulher estava recebendo no mercado de trabalho, a sequência foi se criar normas que protegiam a mulher contra a discriminação. Uma discriminação muito grande que as mulheres sofriam era, na hora de ser contratada, tinha que apresentar um exame para comprovar que não estava grávida ou que que tinha feito o exame de esterilização. Ou seja, isso é garantia de trabalho para a mulher? Não. A maioria que não tinha feito e apresentasse esse tipo de exame, ela não era contratada. Então, lá no quarto quadradinho, eu coloquei para vocês normas proibindo a discriminação. Passaram a ser aprovadas no Brasil normas que proibiam essas práticas que dificultavam o ingresso da mulher no mercado de trabalho, a sua permanência e impediam a discriminação para fins de rescisão do contrato de trabalho. E numa etapa posterior, passou-se a dedicar as novas normas à proteção a situações especiais, específicas da mulher, ou seja, proteger muito a gestante e proteger muito a garantia da criança que está em gestação ou que nasceu. Então, as normas mais recentes, elas procuram prevenir danos para a mulher trabalhadora durante a lactação e a gestação. Aonde nós temos normas de proteção à mulher? Será que existe um código específico, uma lei específica que protege as mulheres? Na verdade, não. Nós temos normas de proteção em várias leis distintas. Eu fiz um compêndio dessas leis e o pessoal da Matra vai encaminhar por e-mail aos professores que fizeram a inscrição e deixaram o seu e-mail. Mas, falando brevemente, a Constituição Federal traz um rol de direitos, a CLT traz uma quantidade muito grande de direitos relativos à mulher, nós vamos comentar alguns. Não sei se vocês aqui, os professores presentes, já ouviram falar daquela última norma que eu coloquei no cantinho, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Alguém já tinha falado dessa norma? Ela vem logo na sequência, no final da Constituição Federal, e é nela que está prevista a estabilidade gestante. Sabe aquela estabilidade que a trabalhadora, a empregada, não pode ser demitida até 5 meses após o parto? Está nessa norma, que se chama Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Quando ela foi aprovada em 88, era para ser uma norma temporária, que iria ser melhorada para entrar no texto constitucional. E, na verdade, é um temporário que vigora de 88 até hoje. E é um direito essencial da mulher trabalhadora. Nós temos também a Lei Maria da Penha, que é
famosíssima, que ela procura proteger a mulher contra a violência doméstica e familiar. Acho que é uma norma que vocês já ouviram falar. Ela não é especificamente da área trabalhista, mas ela foi muito discutida, vira e mexe, ela vai para a mídia. A última lei que eu coloquei do lado de lá, 9.029, é uma lei de combate à discriminação. Ela prevê indenização para a mulher que sofre discriminação no mercado de trabalho ou na sua empresa, que não é contratada por ser mulher, ou por estar grávida, ou por não apresentar exames médicos exigidos pelo seu empregador. É uma lei que proíbe revista íntima da mulher. É uma lei que proíbe a utilização, divulgação de vagas de emprego, fazendo referência ao sexo, só pode ser homem, discrimina a mulher. E ela traz algumas alternativas. Sempre que uma mulher for dispensada de uma forma discriminatória, ela tem direito a ser reintegrada no emprego. E ela tem direito a uma indenização que é maior do que qualquer outra indenização prevista na legislação, que é uma indenização em dobro. E a última lei que eu coloquei no final, que é uma lei complementar de 2014, que é uma lei recente, vamos dizer assim, ela estende a estabilidade gestante, aquela dos 5 meses após o parto, para a guardiã da criança cuja mãe faleceu. Então, a mãe trabalhadora teve o neném, ela tem garantia de emprego por 5 meses após o parto. Se nesse período ela vier a falecer, alguém vai ficar com a guarda dessa criança, não vai? Alguém tem que ficar. Essa pessoa que recebe a guarda, pela Lei Complementar 146, também tem o direito de não ser demitida do seu emprego. Para isso, ela precisa ter a guarda dessa criança. Eu relacionei aqui os principais, digamos assim, direitos da mulher trabalhadora que a diferenciam do rol de direitos trabalhistas de todos os trabalhadores. E o primeiro deles é a garantia de igualdade de salário. Por que é importante isso? Porque, antigamente, tanto no mundo quanto no Brasil, a mulher recebia, para exercer a mesma função que o homem, ela recebia salário inferior. Alguém já ouviu falar disso acontecendo no Brasil? Aqui em Campinas também. Algumas empresas, até recentemente, faziam dessa forma, mas isso está proibido na Constituição Federal. É proibido a discriminação em razão de sexo, em relação a oportunidades de emprego, ou seja, para ser contratado em vaga de emprego, para ser contratado para trabalhar, é proibida a discriminação em relação à permanência no emprego, tipo, se engravidou, não pode ser mandado embora. Isso é proibido porque isso gera discriminação. A mulher não pode ser discriminada por conta de ser mulher ou por alguma coisa que acontece durante sua vida profissional, simplesmente por ela ser mulher, que é exatamente o exemplo clássico da gravidez no curso do contrato de trabalho. Isso não pode ser motivo nem direto nem velado para a rescisão do contrato de trabalho. E a igualdade de salário e oportunidades, ela também envolve a concorrência na promoção na carreira. Uma mulher não pode ser preterida na promoção da carreira simplesmente por ser mulher. Ela pode não vir a ser promovida quando concorrer a uma vaga de hierarquia superior dentro da carreira profissional por não qualificação suficiente, por falta de experiência suficiente, por falta de cumprimento de outros requisitos, mas não por conta de ser mulher. A legislação também proíbe revistas íntimas. Essa proibição está na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho. Por quê? Algumas empresas diziam que, por questão de segurança empresarial ou para evitar que algum trabalhador furtasse produtos da empresa, diziam que, quando havia uma suspeita, eles revistavam os funcionários. O que é essa revista íntima? É a revista que tem contato com o corpo humano, que implica em exibição de corpo, retirada de partes da vestimenta e íntima relativa a partes íntimas também.
Então, loja de departamento não pode determinar que a sua empregada mulher se dispa, né? Se retire toda a sua roupa para comprovar que não está com a lingerie de venda na loja, colocada no corpo para furto. Empresa que fabrica produtos pequenos também não pode obrigar que a mulher passe por essas situações constrangedoras, porque isso, mais do que decorrer de uma discriminação, ela viola a intimidade da pessoa. E aí as empresas dizem, mas que alternativa eu tenho se a peça é pequena e se o produto, quando é furtado, é escondido embaixo da roupa, sob a roupa? Hoje existem, a tecnologia nos permite hoje que as empresas adotem medidas de segurança que possam detectar esse furto, se é que ele realmente está acontecendo. Então, câmera de segurança no ambiente de trabalho, desde que não seja em áreas privativas, tipo dentro de banheiro e vestiário, não pode câmera de segurança, mas no local de trabalho, pode. Então, detector de metal para verificar produtos pequenos ou alarme, isso pode? Isso pode. Então, existem outras medidas que permitem que o empregador faça a segurança empresarial e patrimonial sem violar a intimidade da mulher. A CLT estabelece, sem entrar num juízo de valor, de ser justo ou não, já faço essa ressalva, mas ela estabelece que há um limite para peso a ser carregado pela mulher. A CLT é da década de 40. Naquela oportunidade foi verificado em que o máximo de peso que uma mulher poderia carregar são 20 quilos no trabalho contínuo, e você imagina o dia inteiro a mulher carregando 20 quilos. Ou, esporadicamente, até 25 quilos, isso se não for com a ajuda de equipamentos de transporte. Essa norma parece hoje, talvez para a gente, talvez para vocês, nossa, mas 20 quilos são quantos sacos de arroz? O saco de arroz é de 5 quilos, né? 20 quilos são quantos sacos de arroz? 4. Todo mundo aqui carrega 4 sacos de arroz todo dia? Os estivadores do Porto de Santos carregam sacas de 20, 30, 40 quilos, mas a mulher não. Ou todas as mulheres aqui querem começar a trabalhar, carregar tudo isso? Não é essa a ideia. A ideia é para proteção, não ultrapassar dessa quantidade. E pasmem vocês, embora não de uma forma comum, mas às vezes bem esporádica, recebemos na Justiça do Trabalho processos em que o empregador obrigava as mulheres, suas empregadas, a transportar produtos que pesavam mais de que 25 quilos. E diziam, não tem problema, foi só de vez em quando, uma vez por mês. Então, embora esses limites de peso pareçam até altos demais, ele funciona como uma norma de proteção. Talvez a reforma trabalhista pudesse até reduzir, não é? Mas a ideia da reforma não é essa. Um outro aspecto importante que eu preciso falar com vocês, não sei se vocês já ouviram dizer, fora as regras de cumprimento de jornada, especificamente a mulher, assim como o adolescente, possuem direito a um intervalo a mais do que todos os demais trabalhadores. A CLT estabelece que a mulher trabalhadora, antes de começar a fazer horas extras, ela tem direito a um intervalo adicional de 15 minutos. Houve toda uma discussão recente de que esse artigo não mais se aplicaria, porque é um artigo muito antigo da CLT, mas a gente tem que pensar qual é a razão desse artigo. Por que se garante um intervalo adicional de 15 minutos? Hoje se entende muito que essas normas que asseguram intervalos e pausas adicionais, elas objetivam, essas normas, proteger a saúde. Trabalhar hora extra potencializa o adoecimento. Se a mulher tem uma estrutura física, biológica, neurológica e fisiológica um pouco diferenciada do que o homem, a chance dela começar a adoecer antes do homem acompanha esse estágio do seu organismo. Então, a previsão da CLT lá da década de 40 tinha essa ideia de proteção. E é por isso que esse intervalo de 15 minutos é previsto tanto para a mulher quanto para o adolescente.
A CLT também assegura um intervalo para a amamentação. Poucas pessoas conhecem esse intervalo, mas o direito ele é assegurado da seguinte forma. Até que o bebê da trabalhadora atinja 6 meses de idade, ela terá direito a usufruir de 2 intervalos de 30 minutos durante a sua jornada de trabalho para amamentar o bebê. Bebê recém-nascido não precisa ser amamentado? O incentivo hoje de todas as campanhas de saúde, municipal, estadual, federal, não é para que a amamentação permaneça por mais longo tempo que for possível. CLT, que é uma norma de 1940, e todo mundo critica pelo tempo, na verdade, ela já previa, olha, incentivo à amamentação. A amamentação da criança é necessária. Então, 2 intervalos de 30 minutos. A mulher que trabalhar numa jornada de 8 horas, ela vai ter um intervalo para refeição de 1 hora e mais 2 intervalos de 30 minutos. Eles não se compensam e não substituem. Um procedimento, para não dizer errado, mas vamos dizer equivocado, que algumas empresas fazem, é juntar esses 2 intervalos, jogar para o final da jornada e falar assim, quer amamentar seu filho, sai 1 hora mais cedo e vai para casa. A ideia da legislação é essa. Não. O bebê ele vai ficar aguardando 8 horas para ser amamentado? Não. Bom, a CLT também assegura uma situação bem interessante, que é que as empresas que possuam mais do que 30 mulheres com idade superior a 16 anos sejam obrigadas a implantar no seu estabelecimento empresarial um local para guarda e vigilância dos seus filhos, até que eles completem 6 anos de idade. A empresa que não tiver condição de fazer isso ou não quiser, a própria legislação assegura uma alternativa, que é a disponibilização de creche e o reembolso. Ou ela faz um convênio com uma creche e custeia a creche, ou a mãe coloca a criança numa creche e que, se for particular, ela pede o reembolso para o empregador. Pois bem, só avançando mais um pouquinho, vocês devem ter acompanhado na mídia a questão da mulher trabalhando em ambiente insalubre ou não. É uma questão muito envolvida com a reforma trabalhista, em que se quer suprimir da CLT uma inclusão que foi feita, vamos dizer assim, relativamente recente, salvo engano, em 2014, aliás, 2016, que proibia expressamente que a mulher trabalhadora, gestante, trabalhe em ambiente insalubre. Aí eu quero, só para vocês entenderem se é justa ou não essa proteção legal. Todo mundo aqui já fez exame de raio-x. Todo mundo já fez? Ressonância magnética, tomografia, um desses exames vocês já fizeram. Quem realiza o exame de vocês precisa usar um colete de chumbo ou ficar isolado numa parede de chumbo. Por quê? Porque é legal, porque alguém mandou assim? Não, pelo risco de adoecimento. Para o prejuízo à saúde. Imaginem vocês, se vocês se fossem submetidos a raio-x ou ressonância magnética todo dia, que prejuízo à saúde que vocês sofreriam? Aliás, nem poderiam fazer, correto? A proteção que se tem da CLT em relação ao trabalho insalubre para a mulher gestante é que toda a radiação que ela recebe transfere-se para o bebê, transfere-se para o seu filho. Então, se ela trabalha nessa área, ela tem que ser afastada. E essa mudança legislativa, ela decorreu de uma comprovação médica e científica. E hoje, pela reforma, discute-se muito a retirada dessa proteção à mulher. E, ao que me parece, não é a melhor alteração legislativa a ser feita. Por fim, queria finalizar falando com vocês sobre a estabilidade gestante e a licença maternidade, que são 2 coisas distintas. Nascendo o bebê ou com 28 dias antes da data marcada para o parto, a trabalhadora gestante tem direito a se afastar do seu trabalho e pela Previdência e usufruir do salário maternidade. O salário maternidade é custeado pela Previdência, mas a lei permite que seja antecipado pela empresa e a empresa faça uma questão de compensação previdenciária com para os próximos recolhimentos previdenciários. É uma questão fiscal que não interfere no direito.
Existem 2 normas que asseguram o elastecimento dessa licença maternidade de 120 para 180 dias. A primeira é a empresa se cadastrar num projeto do governo federal de gestão anterior, que se chama Empresa Cidadã. O empregador se cadastra e fala, quero fazer parte do Empresa Cidadã. Ele fornece documentação e vai ter isenções fiscais. A ideia da isenção fiscal é incentivar a adoção. Para poder usufruir desse benefício, a trabalhadora ela precisa requerer ao seu empregador esse elastecimento da duração da licença maternidade até o final do 1º mês após o parto. Senão, segundo a lei, ela não terá mais direito a esse elastecimento da licença maternidade por 180 dias. Como eu disse para vocês, são 2 situações. A segunda se refere especificamente ao caso de mães de crianças que apresentam sequelas neurológicas especificamente decorrentes do Aedes aegypti. Essa é uma lei específica de 2016 que criou essa previsão. Talvez vocês se recordem, 2016, todo aquele problema com chikungunya e dengue, várias sequelas que os bebês estavam tendo. Foi a época em que essa lei foi aprovada e era para uma finalidade protetiva, para que a mãe tivesse mais tempo de cuidar das crianças. Bom, e para finalizar, a questão da licença gestante, aliás, a estabilidade gestante, que é de 5 meses após o parto. E, como eu mencionei, o que tem de diferente nisso não é propriamente em relação à mãe, mas à guardiã. Se a mãe falecer, a guardiã terá direito a usufruir do período remanescente dessa estabilidade, porque ela estará cuidando da criança. Mudando de tema e avançando no curso da nossa palestra, o objetivo subsequente é falarmos sobre os direitos do adolescente. Mas eu não poderia começar a falar para vocês de direito do adolescente sem antes me falar sobre um artigo muito importante da Constituição Federal, que é o artigo 227, que estabelece, se vocês derem uma olhada, o que a gente chama de teoria de proteção integral, que é para proteção em rede das crianças e adolescentes, ou seja, de todo mundo que tem menos do que 18 anos. Aí eu peço só para vocês, para darem uma lida o que está no slide. Aqui está escrito, por um acaso, que é assegurado trabalho para criança e adolescente. A Constituição não assegura, não obriga e nem faculta no fornecimento de trabalho para criança e adolescente. Tem uma razão muito especial. Eu destaquei para vocês no slide que o que a Constituição assegura é a profissionalização do adolescente. A criança tem direito ao não emprego, ou seja, a criança tem direito a brincar, estudar, se divertir, conviver com a família e com os amiguinhos até atingir a idade de trabalho. No momento em que ela atinge a idade mínima para trabalhar, considerada por nós como idade da maioridade trabalhista, a partir desse momento ela tem direito a um trabalho profissionalizante. Não é qualquer trabalho, não é colocar compras no supermercado dentro do pacotinho. Não é participar de atividades perigosas, insalubres, fazer venda de produtos na rua. Ela não pode, simplesmente com a utilização do termo trabalho, trabalhar em qualquer lugar e fazendo qualquer coisa. Então, só para resumir, e depois eu tenho um videozinho para mostrar para vocês, que é bem interessante, a Constituição Federal estabelece que todo mundo pode fazer tudo em termos de tipo de trabalho a partir dos 18 anos. A partir dos 16 anos, pode trabalhar? Pode. 16 anos, a pessoa é um adolescente. Ela pode trabalhar em tudo? Não. Ela não pode trabalhar à noite. E entendam que na área urbana, o trabalho noturno começa às 22 horas, às 10 da noite, e vai até às 5 horas da manhã. Vocês ouviram uma notícia no ano retrasado, que tinha uma criança em Campinas que queria ser o novo popstar como funkeiro? Lembram dessa notícia? Estou vendo que tem gente aqui na plateia balançando a cabecinha que sim.
Tinha menos de 16 anos de idade, o garoto queria trabalhar, a mãe queria que ele trabalhasse, e ele falou, descobri que o que eu quero ser quando crescer é igual o MC não sei quem. Porque todo MC é rico, usa corrente de ouro, então eu estou aprendendo umas musiquinhas de funk, danço funk com as minhas amiguinhas, e eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar aonde? Na night, ou seja, à noite, dançando funk, nos barzinhos, boates, etc. Pode. Primeiro, não é trabalho profissionalizante, me parece. À noite não pode. E talvez, pensando assim, vamos verificar. Será que ele é benéfico ou prejudicial, talvez, à moralidade, à formação de valores éticos, morais e de cidadania para esse adolescente? Provavelmente seja prejudicial, para não dizer que a gente é ruim, bate o pé contra esse tipo de atividade, vamos dizer assim, artística, né? Mas a ideia da proteção é essa, da proteção constitucional. Será que com 16 anos ele sabe exatamente o que ele quer ser, entre aspas, o que eu quero ser quando crescer? Todos nós sabíamos aos 16 anos o que a gente queria fazer da vida? E aqueles que tinham a ideia exercem essa profissão hoje? Vale a pena a gente se comparar para imaginar. Antes dos 16 anos, a legislação brasileira só permite uma espécie de trabalho. Antes dos 16, desde que, a partir dos 14 anos completos, o adolescente pode trabalhar com exclusividade em contrato de aprendizagem. Eu vou mostrar um videozinho para vocês sobre o contrato de aprendizagem. Só queria ponderar que não é o Brasil que tem essas normas protetivas, porque o Brasil é muito protetor, porque a Justiça do Trabalho é muito protetora, como se divulga por aí. Existem convenções e recomendações internacionais da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que estabeleceu um rol de proibições de atividades que podem ou não podem ser exercidas por crianças e adolescentes. A Convenção e a Recomendação 182, elas trazem um rol gigantesco do que a gente chama lista TIP, lista das piores formas de trabalho infantil. E ali consta, desde o trabalho doméstico como proibido para quem tem menos de 18 anos, trabalho insalubre, perigoso, noturno, trabalho em rua, trabalho com umidade, trabalho com questões que podem causar adoecimento, trabalho em mecânica, trabalho em pintura, e o rol é gigantesco. Então, a legislação nacional não esmiuça esse ponto, mas ela coloca genérico no seguinte aspecto: trabalho de adolescente só a partir dos 16 anos, desde que não seja perigoso, insalubre, nem em horário noturno. E aí eu acrescento para vocês, Convenção Internacional da OIT, ratificada para o Brasil, é lei que tem que ser cumprida aqui também. Então, até os 18 anos, existe muita coisa ainda que o adolescente não pode fazer. Talvez a alternativa que a gente tenha antes de falar desse slide, vou falar do videozinho da aprendizagem e a gente volta. Vou pedir até ajuda para o pessoal rodar o vídeo para mim. Até completar os 18 anos, temos muitas situações ainda em que o adolescente precisa de proteção e essa utilização da legislação internacional tem que ser feita em conjunto com a nacional. Vamos ver o vídeo, então. Você conhece a Lei do Aprendiz? É um direito para adolescentes acima de 14 anos com garantias trabalhistas, segurança, remuneração e o melhor, sem deixar de estudar. Hoje no Brasil, 60% dos jovens entre 14 e 17 anos que trabalham exercem atividades ilegais e perigosas, principalmente na indústria e na agricultura. Mas isso não precisa ser assim. A Lei do Aprendiz combina educação e qualificação no trabalho. Você não deve abandonar a escola pelo trabalho. Com os programas de aprendizagem, é possível ter um futuro duplamente garantido. Então, como eu mencionei, o contrato de aprendizagem, ele traz essa alternativa profissionalizante
para o adolescente, aquele que tem já 14 anos completos e quer trabalhar ou a família precisa que ele ajude a contribuir na renda familiar. É a única alternativa para quem tem entre 14 e 16 anos entrar no mercado de trabalho. Essa norma ela protege até a idade mais avançada, inclusive após os 18 anos. Então, existem vários requisitos que devem ser cumpridos e não sei se vocês estão acompanhando ou não. O município de Campinas, especificamente, ele abarcou a causa de prevenir o trabalho infantil e implantar a aprendizagem profissional, ampliando a quantidade não só de vagas, mas a alocação desses jovens em cursos profissionalizantes, especificamente de aprendizagem profissional, que não é aquele que só ensina uma profissão, é aquele que ensina, acompanha, tem aulas teóricas e aulas práticas. Atividades práticas. O principal, a valorização, é no aprendizado profissionalizante e não na relação de trabalho. Ele vai muito mais do que se assegurar o primeiro emprego. É um primeiro emprego profissionalizante. No final do período da aprendizagem, esse adolescente sai com um certificado de aprendiz de uma determinada profissão e conta muito para ele na sua continuidade no mercado de trabalho. Pensando não do adolescente de 14 a 16 anos que só pode ser aprendiz, mas a partir dos 16 anos, a CLT também traz algumas normas. CLT, a Constituição Federal, traz algumas normas de proteção do adolescente. E vamos pensar assim, se a mulher tem normas de proteção por conta das diferenças do seu organismo em relação ao homem, a criança também tem um organismo diferenciado em relação aos adultos. É uma pessoa em desenvolvimento. É uma pessoa que não tem o seu sistema esquelético, muscular, fisiológico e etc. totalmente desenvolvido. Então, um esforço mais intenso, diferenciado, contato com determinados produtos químicos, ela intensifica e antecipa um adoecimento. E mais, as consequências desse trabalho precoce num ambiente inadequado podem, na criança, no adolescente, não desenvolver um adoecimento imediato, mas gerar doenças para o seu futuro. Então, se vocês pensam aquelas doenças comuns para quem está na terceira idade, o adolescente que entra no mercado de trabalho sem uma ergonomia ou observância de uma proteção especial, diferenciada, ele vai ter as mesmas doenças que os nossos pais, nossos avós e nós teremos na terceira idade, ele vai ter quando for adulto, antes de entrar na terceira idade. Então, por isso é muito importante essa cautela com as normas de proteção. Como eu mencionei antes, mesmo para o adolescente, até completar 18 anos, é proibido o trabalho noturno, insalubre, perigoso. A mesma norma de proteção quanto ao peso carregado, ele é muito semelhante à mulher, mas eu fico imaginando um garotinho de 16 anos carregando 20 quilos. Né? Eu penso assim, não sei se eu conseguiria carregar 4 sacos de arroz de uma única vez. Será que uma criança, um adolescente conseguiria? A norma objetivava a proteção na década de 40, aonde todo mundo carregava peso muito superior a esse. Talvez a reforma trabalhista pudesse aproveitar esse momento e ampliar essa proteção para reduzir esse peso. Mas parece que não há essa previsão na reforma trabalhista. A CLT estabelece que é proibido ao adolescente com menos de 18 anos todo trabalho que coloque em risco a sua formação e seja prejudicial à sua frequência à escola. Isso significa que, ainda que a família precise da ajuda do adolescente, com ganho de renda, ainda que ele esteja num contrato de aprendizagem ou não esteja, mas a sua idade seja superior a 16 anos, ao ele entrar no mercado de trabalho, ele não pode ser obrigado a alterar o seu horário de aprendizagem, nem ser retirado da escola. Okay? É essa a ideia da proteção. O adolescente trabalhador também tem direito ao intervalo de 15 minutos antes de começar a fazer horas extras. Se ele tiver 2 empregos, não é o recomendado, mas cá entre nós a gente sabe que às vezes acontece. Especificamente para adolescente, a CLT estabelece, se houver 2 empregos, o limite da jornada diária tem que ser somado nas 2 empresas.
E não vale a desculpa que as empresas às vezes dão de eu não sabia que ele tinha um outro trabalho, um outro emprego. Então, numa empresa ele trabalhou 8 horas e na outra empresa mais 8 horas. 8 e 8, 16. 16 é uma jornada humana, justa, adequada para o desenvolvimento do ser humano. É prejudicial até para o adulto? Vai ser benéfico para a criança? Não, por isso que essa jornada tem que ser unificada. Em relação às férias, e já caminhando para o encerramento. Quem tem menos de 18 anos tem direito, e for estudante, tem direito a usufruir do período de férias, coincidentemente com o período de férias escolar. Vocês sabem por quê? Para não faltar na escola para ir viajar para a praia, para ir viajar para passear com a família. As férias precisam coincidir com as férias escolares, porque o objetivo das férias escolares não é descansar. Se ele continuar trabalhando, ele vai estar descansando? Não, ele só não vai estar estudando, mas ele vai continuar cansado. Senão ele volta ao trabalho, ele vai estar cansado. Volta à escola, vai estar cansado. Se for um adolescente que não esteja estudando, porque já completou o ensino fundamental, por exemplo, tendo menos de 18 anos, ele terá direito a usufruir de férias num único período. Essa férias não pode ser fracionada. E, por fim, o Poder Judiciário e a AMATRA possuem uma campanha, a Justiça do Trabalho, uma campanha nacional, e a nossa AMATRA 15, dentro da sua área de atuação, que pega quase todo o estado de São Paulo, que é muito em prol da erradicação ao trabalho infantil, o apoio à profissionalização do adolescente, voltado principalmente à aprendizagem profissional. E essa é a grande proteção que se consegue dar para os adolescentes, e, por conta disso, existem várias palestras, várias campanhas, vários seminários que são realizados. Só para finalizar, não sei se todos sabem, eu não gosto de falar de estatística nas minhas apresentações, tal é que eu não coloquei gráfico nenhum. Campinas, segundo o censo de 2010, tem 4.370 ou 50 jovens no mercado de trabalho com idade até 15 anos. Ou seja, para estar no mercado de trabalho, não poderia ter 1, 2, 3, 4, 5, até 13 anos, certo? Só a partir dos 14, mas tem. Não são todos identificados. Me parece que só cerca de 600 estão identificados com menos de 14 anos. E daí, quem nesse mundo consegue identificar isso com mais facilidade? Não sou eu juíza lá dentro do Fórum Trabalhista, porque a minha atividade não é ir casa a casa, porta a porta, empresa a empresa. Por lei, eu só posso atuar nos processos que eu receber na Justiça do Trabalho. Então, aquele adolescente ou aquela criança que teve um direito violado e que aprendeu com alguém, e aí é muito importante que ela aprenda com os professores, ou que ela descubra isso junto com os seus professores, ela tem direitos trabalhistas, sim, mesmo antes de completar os 14 anos de idade, e ela pode entrar com ação na justiça, mesmo não tendo advogado. O processo dela tramita na primeira instância, lá no juizado, no Tribunal Regional do Trabalho, se ela recorrer. Ela só vai precisar de advogado se quiser recorrer para Brasília. Mas a primeira decisão, que é a sentença, e a decisão de recurso, ela não vai precisar de advogado. E muitas crianças e jovens não têm conhecimento disso, não sabem. Como eu estava mencionando, a criança só vai saber se ela tem direitos ou não se alguém conta para ela. E quem tem mais condição de saber se a criança está tendo uma evasão escolar, ou as suas notas estão caindo, ela está tendo dificuldade de atenção, ela está cochilando na aula, se é por conta de trabalho ou problemas familiares? São vocês, professores. Então, o objetivo de todo esse trabalho que a AMATRA e a Justiça do Trabalho faz junto com os professores é objetivando o quê? Que tenhamos toda essa troca de informações, os professores que estão a fim de ajudar em todo esse trabalho em campanha e ajudar a formar cidadãos, desde garotinhos, desde jovens, transmitam esses conhecimentos para os seus alunos e, uma vez identificando que alguém deles está trabalhando numa situação irregular, encaminhar para alguém da rede de proteção, que não é só a Justiça do Trabalho, mas o Ministério Público, aqui em Campinas, o CRAS,
o CREAS, o Conselho Tutelar, o CMDCA, a funcionária responsável pelo PET, que é o Programa Municipal de Erradicação ao Trabalho Infantil. Por quê? Porque o município recebe verba do governo federal para retirar a criança do mercado de trabalho e adolescente em situação irregular. E a família se identificada e resgatada do trabalho irregular, a família passa a receber uma bolsa. Okay? Então, como eu mencionei, Campinas tem mais de 4.000 adolescentes ocupados, identificados em situação irregular, mais ou menos 600. Desses 4.370, só 1.100 estão em contrato de aprendizagem. E sabem quantas vagas, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, tinha no ano de 2014 para aprendizagem profissional no município de Campinas? Mais de 15.000. Então, assim, se vocês identificarem algum jovem ou adolescente em situação irregular, encaminhando para essas entidades que eu mencionei, há a possibilidade de tentar, para quem tem mais de 14 anos, encaminhar para aprendizagem, porque vaga tem, certo? Ou retirar do mercado de trabalho se ele tiver menos de 14 anos. Estou deixando o e-mail aqui com vocês, o e-mail da vara na qual eu trabalho, telefone para contato. A partir do final, quinta ou sexta-feira, estará disponível lá no Juizado Especial da Infância, no Fórum Trabalhista, que fica na Norte-Sul, esquina com Carlos Estives, uma exposição sobre erradicação ao trabalho infantil e combate ao trabalho infantil. Caso alguém tenha interesse de levar seus alunos, vou pedir a gentileza só de telefonar antes, agendar um dia, um horário, porque nós temos horários de pico de audiências, que a movimentação é muito intensa, mas combinando de horário podem ir. Se quiserem ir para não fazer uma visita no prédio inteiro, mas só olhar a exposição, também pode. Mas fica aqui disponível para vocês. Eu agradeço a atenção de todo mundo. Foi um prazer estar aqui e fico disponível caso alguém tenha interesse em fazer alguma pergunta. Obrigada.